Acabou a moleza pra rapaziada. Pois é, pré-temporada começando nesta quarta-feira, dia 14. 2 da tarde, jogadores se reapresentando, os reforços em campo, treinando, sob o comando de Odair Hellmann e debaixo dos olhares de Paulo Roberto Falcão. É a versão 2023 do Santos Futebol Clube que vai ganhando cara. Se ela vai ser bonita ou não, o tempo irá dizer. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, fazendo aqui uma reflexão sobre o que pode ser este período de treinos do Santos antes de 2023, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, conhecendo o nosso trabalho, peço para que gentilmente se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Se quiser, torne-se membro do canal. Avisado foi por Vitor Anjos no grupo aqui dos setoristas. Elenco e comissão técnica se reapresentam nesta quarta-feira a partir das 2 da tarde para o início da pré-temporada no CT Rei Pelé. Claro, é aquele período de exames, testes e tal, parte física, bola mesmo, mais alguns dias, né? E o técnico Odair Hellmann de olho, né? Nesses jogadores e tal, já conversando com alguns, porque, vamos lá, o Johan Júlio parece que vai voltar para casa mesmo, vai ser negociado. O Angulo, que o próprio presidente tinha prometido aí numa dessas entrevistas, mas até agora nada, né? Então o Angulo deve estar por aí. Matson foi embora, Auro foi embora, outros se foram também. Chegaram o João Lucas, o Mendonça e o Messias. E tem o Dodge, que era do Fluminense, que está no futebol japonês, que segundo meu amigo Bruno Lima de A Tribuna, faltam apenas as trocas de minutas. Contrato, né? Tá o contrato voando para lá, outro para cá, tudo eletronicamente, obviamente, não vai, né, amarrado na perninha de nenhum pombo, para que este reforço ou contratação seja anunciado, né? O Dodge, 26 anos, volante, que atuou no Fluminense, como eu disse, estava no futebol japonês. E claro, tem os retornos, né? Tem os retornos. Por exemplo, Maranhão. Eu estou vendo aqui o Lucas Mussetti no Twitter, ele escreveu que Maranhão e Jobson vão treinar separadamente. O investimento, hein? William Maranhão. Tá em contrato aí. Mais 2 anos de contrato. Devia mandar quem contratou levar para casa, né? Ou pagar a rescisão dele. E o Jobson, que, coitado, né? Ele tenta, joga numa posição, joga em outra, não avança, não vai. Mas, como dizem alguns, é patrimônio do clube, né? Patrimônio não, hoje é gasto, né? Porque você tem que pagar o salário do cara, tem que arrumar um clube para ele jogar. E voltam outros também. Um deles é o Pirani. Aliás, eu coloquei a foto do Pirani aqui na thumbnail só para dar uma provocada em vocês, para dar uma cutucada, né? Então não fiquem bravos, pelo amor de Deus. Sei que tem gente que odeia o Pirani, não entendo o porquê disso. Acho que todo o ódio em cima de jogadores jovens, ele é um pouco desproporcional, porque o jogador jovem ele pode ter o turning point na carreira e de repente ele começar a jogar bem e tal, né? Salvo raríssimas exceções. Eu acho que o Pirani mostrou alguns bons momentos no Santos, mas é que ele foi engolido por um processo muito negativo, né, de muitos problemas, e ele não conseguiu render. O Odair Hellmann disse que quer observá-lo, né, que quer testá-lo, vetou uma eventual nova negociação por empréstimo. Então ele vai começar aí como uma opção, né? O Santos não tem muitas, porque, como eu citei, trouxe esses jogadores, mas meia
Meia mesmo o Santos não trouxe ainda, né? Porque o Carabarral que chegou aí não é meia, ele é quase um segundo volante. Bem, na verdade, nem o Pirani é meia, esse meia 10, né, clássico que o povo quer. Ele é um meia ponta, né? Ele, numa visão de mundo aí diferente, ele disputaria a posição com o Lucas Braga e com o Mendonça, lá do lado esquerdo, né? Porque pelo jeito, se não vier ninguém, vai ser o Soteldo lá, igual o Neymar na seleção, né? Jogando de 10 para lá, para cá e tal, indo para um lado para o outro. Então, só me resta acreditar que o Pirani, esse pouquíssimo tempo que ele teve no Cuiabá, também acho que fez um gol só, machucou e tal, que ter saído um pouco do olho do furacão possa ajudá-lo de alguma maneira. E se o técnico for capacitado a ponto de encontrar a posição ideal dele, né, que ele possa ajudar, que ele possa de alguma forma render. Mas é pouco, né? Nossa expectativa é em cima desses jogadores que estão voltando, ela é uma expectativa assim média, né? Ponto de interrogação. A expectativa é maior, por exemplo, em relação aos meninos, né? Eu hoje entrevistei na rádio Helder Campos, aliás, o programa está aqui no canal, né? O Ted Sartori esteve lá comigo. E procurem aí em ao vivo, né? Se você não viu a notificação, tem lá o bate-papo todo com o Helder, que ele fala bastante coisa do Sub-17, fala do David, ele fala do Miguel. O Miguel teve uma lesão leve no joelho, segundo o Helder, uma lesãozinha que ele está tratando, acho que é a ponto de voltar para jogar a copinha. E o Helder, assim como eu acho também, o Miguel, quando acabar a copinha, vai ser integrado ao time principal, ele não vai ter muito mais o que fazer na equipe sub-20. Ele, portanto, não estará na reapresentação desse elenco principal, pelo menos foi o que eu entendi nas palavras do Helder. Quem que vai estar lá? O Derek, que estourou a idade, o Ivonei, que além de ter estourado a idade, foi muito bem nesse ano, né, nessa temporada, artilheiro, assistências e tal. E eu estou até olhando para o futuro, porque o Santos vai ter o Ângelo e o Marcos Leonardo se apresentando, só que o Santos vai ter que cedê-los para aquele infame campeonato sul-americano sub-20 que só enche a paciência, só atrapalha. Eu sempre digo, jogador de base que é convocado para a seleção sub-20, beleza. Quando o moleque já é do principal, já joga na equipe principal, tirá-lo, ainda mais o Ângelo e o Marcos Leonardo dos Santos, é sacanagem. Né? Você tira ali 70% do poderio ofensivo da equipe, sem os dois. E aí eu fiquei pensando em alternativas, né? Como é que o Santos vai jogar? E se ele jogar num 4-2-3-1 e não num 4-3-3, o Ivonei pode tranquilamente fazer o lado direito. O Santos pode jogar com dois volantes, o Fernandes e esse Dodge se chegar. Aí ele faz uma linha de 3 com o Mendonça de um lado, ou o Lucas Braga, o Soteldo pelo meio e o Ivonei na direita, como ele jogou a final do Campeonato Paulista Sub-20, e um centroavante, que hoje é o Angulo, ou o Juan Seco, que eu prefiro o Juan Seco ali, né? E tem o menino David que vai, vocês vão ver a copinha que ele vai fazer. Mas aí vai bater data, então o Santos não vai tê-lo nas primeiras rodadas, mas eu acho que esse aí é outro que termina o ano de 2023 no time principal. Então assim, o trabalho do Odair Hellmann, que eu acredito que vai ser no mesmo nível assim do professor Fábio Carilli, vai ser um trabalho honesto, um trabalho sem ilusões, um trabalho em que o time vai ser seguro, vai ter segurança, mas a gente espera que tenha um pouco mais de competitividade, que tenha a tal da intensidade, mas que seja um pouco mais competitivo, que venda caro certas derrotas e que ganhe alguns jogos que são obrigação, né, em casa, por exemplo, e que surpreendem em alguns momentos. Se o time mantiver esse nível, até o Pirata ficou bravo. Se o time mantiver esse nível, pode, por que não? E é uma obrigação do Santos passar de fase no Campeonato Paulista, tentar surpreender aí, né? A Croácia, que foi eliminada pela Argentina na Copa do Mundo, tomou uma traulitada de 3-0, né? Ela podia ser campeã. Até vi meu amigo Tony Vasconcelos escrevendo sobre isso nas redes sociais.
Ela poderia ter sido, se ela tivesse classificado nos pênaltis, por exemplo, ela poderia ter sido campeã com uma vitória em cima do Canadá. E passar nos pênaltis contra o Japão, contra o Brasil, contra a Argentina e numa final contra a França ou o Marrocos, ganhar nos pênaltis também. Enfim, o futebol tem dessas coisas. No Campeonato Paulista, se você classifica no mata-mata, você pode ir classificando. Ganha de 1-0, empata outro jogo, se segura, ganha nos pênaltis. Mesma coisa na Sul-Americana, que são os campeonatos que eu tenho dito desde esta temporada cabem no bolso do Santos. Então cabe ao Odair Hellmann escolher bem essas peças no início da temporada. Ele vai ter ali a opção do Ed Carlos também no meio de campo, não sei o que ele pensa sobre o Ed Carlos. Tem esses jogadores que estão chegando às contratações, esse Dodge que me parece ser um bom reforço, talvez dos que o Santos está trazendo o melhor, se é que vai confirmar, repito, estão aí na troca de minutas. Mas vai faltar aí o meia, né? Se não tiver o meia, vai o Soteldo por ali mesmo e vamos que vamos ver o que acontece. Então eu tenho sempre uma expectativa positiva, né? Porque é um trabalho novo na parte técnica, na parte tática, com alguns jogadores jovens pedindo passagem, com alguns jogadores que estão contratados e que vão querer mostrar serviço, com uma espinha dorsal de jogadores. Por exemplo, o Rodrigo Fernandes foi comprado, o Zanocelo foi comprado, mas o Zanocelo aparentemente não vai ser titular no primeiro momento. Você tem uma zaga experiente, né? Você tem um goleiro fora de série, você tem dois meninos que são espetaculares na frente, você precisa, e tem o Soteldo que precisa jogar, porque ele jogou pouquíssimo nesse ano. Então é um Santos que vai certamente ter uma cara um pouquinho melhor, eu acho, no próximo ano. Mas se a diretoria ajudar e trouxer realmente um reforço de peso ainda, quem sabe, né? Pode ser que dê negócio. Eu só não sei se reforço de peso, eu até vou olhar aqui no Twitter do meu amigo Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, que tem uma apuração dele aqui junto com o Eduardo Afonso, com quem eu trabalhei lá na ESPN. Aliás, trabalhei com os dois, né, na ESPN, com o Felipe Camargo e com o Eduardo Afonso, dizendo que o Santos negociaria um empréstimo do meia André Anderson. O André Anderson, ele é revelado na base do Santos. Ele não deu certo aqui, não estourou na base do Santos. Aí ele foi para Lazio, também não emplacou lá. E no São Paulo, menos ainda. Então, eu espero que o André Anderson não seja o novo Augusto Galvão. Se é que esse rapaz vai ser contratado, né? Então, eu gostaria de ver um outro meia chegando aí, né? Um outro reforço. O pessoal falou do Johan. O Johan ia ser legal. Acho que quebraria o galho aí, né? Mas André Anderson não me empolga. Eu queria um nome que me empolgasse. Nossa, o Santos contratou um cara assim, né? Mas às vezes a gente se empolga com o nome e o cara no campo não dá retorno, né? Mas vamos aguardar. Eu sempre procuro esperar o trabalho ter início, ver o rendimento do João Lucas, do Messias, desse Dodge se vier, do Mendonça, do Soteldo, do Ivonei em cima, de um Ângelo e de um Marcos Leonardo mais maduros nessa próxima temporada, o trabalho do treinador, o trabalho do Falcão fora blindando a equipe, né, e cobrando postura de alguns jogadores no dia a dia, no trabalho, nos jogos. Então eu tenho essa expectativa positiva. Então que seja um bom trabalho este realizado pelo professor Odair Hellmann e que a gente possa ver um Santos mais competitivo no ano que vem, tá certo? Aliás, a quem interessar possa, o Santos vai jogar 2 vezes aí nos próximos dias lá no Bruno José Daniel em Santo André, né? Eu já tinha definido o jogo da final do Campeonato Paulista Sub-13, né? E vai jogar também contra o Palmeiras no futebol feminino, né? No Campeonato Paulista Feminino. Primeiro jogo neste sábado, 7 da noite. Então vai ser lá no Bruno José Daniel. E o jogo de volta na quarta-feira, dia 21, 3h30 da tarde, no Parque das Alianças. Então o Santos que vai jogar no Bruno José Daniel, cabem lá 18 mil pessoas. Aliás, vai ser a sede do Santos na Copinha, né? O Santos vai jogar na Copinha lá em Santo André. E no domingo de manhã tem lá a partida dos meninos do Sub-13 também contra o Palmeiras. Tá certo, meus caros? Então é isso por hora.
Vamos aguardar novidades e nesta quarta-feira, em algum momento do dia, se tiver contratação, a gente aparece por aqui. Se não, à noite eu volto, né? Depois da apresentação, vamos ver se tem aquele videozinho da Santos TV, se vai ter alguma sonorinha, né? Uma entrevistinha, né? Do professor Odair Helman. Vamos olhar as carinhas que vão aparecer por lá, porque de vez em quando a gente toma um susto. Olha só quem apareceu no Santos, né? De vez em quando a gente se assusta com alguns que se reapresentam para o início da próxima temporada, tá certo? Então é isso. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também. São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.